Dando continuidade ao assunto estratégia empresarial, hoje nós falaremos sobre estratégia em nível empresarial. É importante termos em mente essa questão, porque é ela que vai nortear qual o esforço que a gente deve fazer. Então nós temos dois níveis de estratégia. A primeira é a estratégia no nível do negócio e a segunda é a estratégia com relação ao setor de atuação, ou seja, a unidade de negócio. Então, resumidamente, nós temos que tratar nos dois níveis. O primeiro é a unidade de negócio e a empresa como um todo. A estratégia empresarial, quando eu trato da questão da empresa como um todo, é onde atuar, por exemplo, definir tudo relacionado com a operação da empresa. Então, eu estou olhando a empresa com relação ao mercado. Quando eu falo de unidade de negócio, é como uma unidade de negócio da empresa pode atuar. Vamos dar um exemplo de uma unidade estratégica de negócio. Uma determinada empresa que atua, por exemplo, no ramo de defensivos agrícolas, sementes agrícolas, e eu quero tratar esses dois temas separadamente. Então, quando eu olho a empresa, eu vou tratar da estratégia em nível empresarial, olhando a empresa como um todo. Quando eu quero tratar da empresa em unidades estratégicas, eu posso definir uma unidade para defensivos e a outra unidade para sementes agrícolas. Então, a partir daí, eu consigo dividir o negócio e conseguir controlar melhor cada um dos negócios, para que eles possam realmente ser medidos com relação ao seu desempenho. E no terceiro nível eu tenho a estratégia funcional, é como funciona cada negócio. Quando eu olho a empresa como um todo, eu estou querendo ver resultado da empresa como um todo. Quando eu começo a estratificar a empresa por unidade estratégica, eu estou medindo o desempenho de cada um desses setores, mesmo porque eles podem não ter o mesmo perfil. No caso do setor agrícola, que foi o exemplo que eu dei, existem sazonalidades, existem períodos específicos para que cada um desse setor possa gerar negócios no seu âmbito. E aí, falando da importância de medir cada unidade estratégica de negócio, eu preciso fazer isso para que eu possa ter em mente qual é o ritmo de crescimento de cada setor, qual é a estabilidade que cada setor enfrenta e se eu tenho necessidade de fazer algum tipo de redução no desempenho desses negócios em função, às vezes, da sazonalidade que cada um enfrenta. Continuando no setor agrícola, eu posso, por exemplo, na área de insumos, voltado, por exemplo, para defensivos, eu tenho uma época específica que isso realmente é muito definido. É quando eu vou realmente vender o meu produto. O mercado, nesse caso, ele não fica todo o tempo vendendo o seu produto. Ele vende à medida em que existe essa demanda. E essa demanda ela é sazonal. Então eu posso, por exemplo, definir uma estratégia de redução das minhas atividades no período de baixa em função dessa sazonalidade. Então eu preciso de entender bem o funcionamento de cada unidade estratégica de negócio para que eu defina numa linha de tempo quais as estratégias que eu vou adotar ao longo do tempo. É muito importante trabalhar com essa questão da linha do tempo, até porque a linha do tempo vai me dar condição de enxergar cada uma dessas lacunas que existem e que podem ser melhor administrada quando eu conheço essas lacunas numa linha de tempo. Essas lacunas da linha de tempo vai fazer com que eu, tendo conhecimento de quando elas ocorrem, eu poder realmente despender a força necessária para aproveitar o máximo dos períodos de pico que o negócio me proporciona. E para que eu possa trabalhar essa questão do planejamento estratégico em termos de lacunas da linha do tempo, é preciso que eu tenha em mente qual é o potencial do mercado e para que eu possa, a partir daí, definir aquilo que são as vendas desejadas. E
saber inclusive que tipo de produto, em cada uma dessas lacunas que eu tenho, que tipo de produto que eu posso oferecer. E aí eu defino inclusive o meu portfólio quando eu conheço muito bem essas lacunas quando ocorrem em termos de uma unidade de tempo. Segundo o Ansoff, eu poderia trabalhar com 3 caminhos ou 3 vetores de crescimento. O primeiro seria o crescimento intensivo, o segundo seria o crescimento integrado e o terceiro, e muito importante, é o crescimento diversificado. Então, se eu conheço as lacunas do tempo e conheço como ocorrem o comportamento das vendas, eu posso estabelecer esses vetores de crescimento de acordo com o perfil de cada unidade estratégica de negócio. O crescimento intensivo são ações que visam a melhoria do desempenho dos negócios. O crescimento integrado é quando eu busco integrar todas as estruturas para que eu possa tirar maior proveito daquelas estruturas existentes. E o crescimento diversificado é quando eu inovo com ações que pode tirar proveito em todos os momentos, dando então uma maior linearidade nos meus desempenhos ao longo da linha do tempo. Com relação às estratégias de crescimento, nós podemos adotar o que a gente chama de uma matriz de Ansoff para a gente fazer a análise. Eu, por exemplo, vou falar em penetração de mercado. Então, para penetrar mercado, eu posso, por exemplo, usar produtos atuais no mercado já existente. Eu vou então fazer o quê? Vou penetrar esse mercado para que eu possa tirar maior proveito dele. No segundo momento, eu tenho produtos novos e mercados atuais. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com estratégia de crescimento e desenvolvimento de novos produtos. Continuando nos produtos atuais, eu tenho, por exemplo, produtos atuais e mercados novos. Aí eu vou trabalhar com o desenvolvimento de novos mercados para aqueles produtos que eu já disponho no meu portfólio. E num quarto momento eu tenho diversificação, onde eu vou ter produtos novos e mercados novos, ou seja, eu estou me propondo a criar produtos novos para explorar mercados novos que eu vou implantar ou que eu vou desbravar. No primeiro momento eu tenho crescimento intensivo, isso me proporciona então no mercado atual produtos atuais. Esse crescimento intensivo significa que eu não preciso às vezes de fazer grandes esforços para me atingir esse resultado, para me atingir esse objetivo. No mesmo caso, eu tenho produtos novos e mercados atuais, eu também consigo atingir um crescimento intensivo. E mercados atuais e produtos atuais, e aí eu estou falando de desenvolvimento de mercado, também eu consigo um crescimento intensivo. Já quando eu vou falar em diversificação, muito provavelmente eu não consigo atingir o crescimento intensivo. Nesse caso do diversificação, eu tenho a seguinte possibilidade. Eu tenho a possibilidade de um crescimento concêntrico, um crescimento horizontal e um crescimento conglomerado. É assim que pode ocorrer ao longo desse processo de estratégia de crescimento. No crescimento integrado, eu tenho integração para trás, integração para frente e integração lateral. Em que consiste a integração para trás? Consiste em incorporar fornecedores ou criar estrutura que substitua os fornecedores. Vou te dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma fábrica de móveis, de guarda-roupas. Eu compro a fábrica que me fornece o guarda-roupa pronto. Então significa que eu vou ser o meu próprio fornecedor, porque eu comprei o fabricante. No caso da integração para frente, vamos dar um exemplo numa estrutura, nessa mesma linha de móveis e eletrodomésticos. Eu sou o fabricante, eu compro a loja que vende o móvel. Então eu passo a não só fabricar, como também vender para o varejo.
E na integração lateral são ações que visam comprar ou absorver concorrentes que têm o mesmo tipo de atuação que eu. Então eu tenho 3 possibilidades de crescimento integrado: integração para trás, integração para frente e integração lateral. Muito comum nos dias de hoje as grandes redes comprando concorrentes de porte menor para aumentar a sua participação de mercado. Isso significa uma integração lateral. Posso dar um exemplo aqui de empresas como, por exemplo, Casas Bahia. Ela fez muito isso no passado. Ela vendia móveis e eletrodomésticos e ela comprou muitas fábricas de móveis que eram seus fornecedores. Nesse caso, integração para trás. É muito comum ocorrer isso aí. E eu tenho outros exemplos que a gente poderia dar com relação à integração para frente, que é o de você produzir e passar a ter a loja. Um exemplo recente que a gente viu aí, que é uma experiência, ou comprar ou abrir, né? É o caso da Hering, que ela passou a ter loja própria. Agora nós estamos tendo uma ação da Natura, que também está abrindo lojas próprias para criar uma outra forma de canal de distribuição. Então isso realmente seria a integração com relação a canais. Com relação a crescimento diversificado, nós temos o concêntrico, nós temos o crescimento horizontal e temos o crescimento conglomerado. O crescimento concêntrico é a exploração de sinergia tecnológica, onde eu compartilho dentro da minha estrutura a produção de determinados produtos que fazem parte do meu portfólio. Então, posso dar um exemplo aqui na área de automobilística. Automóveis, caminhões e motocicletas. Eu uso a mesma planta fabril minha para fazer essa produção, aproveitando estrutura de fábrica, maquinário e até mesmo pessoal técnico que atua na área de produção. Já com relação ao crescimento diversificado horizontal, eu posso aproveitar a sinergia mercadológica usando os mesmos canais. Eu posso ter, por exemplo, uma equipe de vendas que vende determinado produto do meu portfólio e usar essa mesma equipe de vendas para atuar com outro portfólio que porventura eu venha a desenvolver. Vou dar um exemplo para vocês. Na indústria de eletrônicos, inclusive, eu posso, por exemplo, vender computadores e vender eletrodoméstico, a mesma equipe fazendo essas duas atividades. E com relação ao crescimento diversificado conglomerado, aí eu tenho um pouco mais de complexidade, mas que não é impossível de se executar. São as explorações das sinergias que os vários setores de um conglomerado pode ter. Por exemplo, uma empresa que atua no setor de tintas, a outra empresa que atua no setor de alimentos e a outra empresa que atua no setor financeiro. E eu ter uma estrutura de negócio que faz com que todas essas estruturas estejam sob um único comando quando se trata de operação de vendas para o mercado. Essa seria então o crescimento diversificado conglomerado. Um outro aspecto muito importante com relação às grandes empresas é quando a gente se fala em fusão de negócios. Isso ficou muito evidenciado no setor de distribuição, principalmente com relação a redes supermercadistas, né? Nós temos aí alguns exemplos de fusões que ocorreram. O caso do Pão de Açúcar, o caso do Extra e outros que vieram aí nesse setor fazendo esse tipo de operação para se fortalecer no mercado nacional e tendo maior predominância nessas suas operações. Quando é que ocorre uma fusão? Quando duas ou mais empresas, em geral de porte praticamente iguais, combinam-se em uma única empresa, ou seja, elas se fundem, criando então uma única atividade operacional. As fusões, elas podem ocorrer em que sentido? Para beneficiar a sinergia que pode ocorrer nas operações dessas empresas, o risco que isso proporciona, principalmente, é com relação à questão cultural.
uma empresa tem uma cultura, outra empresa tem outra cultura. O processo de fusão é dificultado pela cultura das organizações. Nós temos visto aí, nos últimos tempos, principalmente no setor bancário, né? E eu vou citar um exemplo bem relevante, significativo, dois bancos de porte grande, que era o caso do Itaú e do Unibanco. Eles tiveram a fusão deles promovida há mais ou menos 5 anos atrás, e essa fusão ela foi muito cuidadosamente planejada, mas o grande problema que aqueles que empreenderam essa ação tiveram no início foi exatamente compatibilizar a cultura das duas organizações, em função da forma de operar de cada uma, até da própria cultura dos seus idealizadores originais. Quando os empreendedores começaram esses negócios, cada um pensava de uma forma, apesar de atuar no mesmo setor. Então isso tudo faz com que o grau de risco de uma fusão esteja em grande parte na responsabilidade ou a cargo dessa questão da cultura das organizações. Os exemplos que eu dei são muito assim relevantes para mostrar que realmente as empresas, quando fazem uma fusão, elas dão muita importância para mapear principalmente quais são as diferenças culturais existentes em cada um, porque esses são os pontos que podem provocar ruptura naquilo que foi desejado. E nós temos também uma outra forma de proporcionar crescimento de negócio, são as alianças estratégicas. E aí nós temos aí o caso das parcerias em cima de projetos específicos. Eu poderia citar aqui um exemplo, que é um exemplo multinacional, o caso da Embraer com a empresa chinesa para a fabricação de aviões. Quer dizer, são duas grandes empresas unindo para cada uma com a sua expertise proporcionar um determinado tipo de aproveitamento de oportunidade que o mercado oferece. Cada uma entra com a sua expertise e o resultado será aquele que vai ser motivo da gestão por parte dessa parceria. Nesse caso, podem ser através de joint venture, acordos de franquia, licenciamento, ou na área de pesquisa e desenvolvimento, ou acordos de marketing, para que a empresa possa, inclusive, fazer penetração em determinados mercados, onde uma conhece o mercado, outra não conhece, e elas precisam de unir esforços para fazer com que o seu produto chegue no mercado de forma mais objetiva e com um custo reduzido. Os motivos para isso podem ser políticos, econômicos e tecnológicos. Essas são as principais razões que fazem com que as organizações estabeleçam alianças estratégicas. Estratégia de redução. O que significa isso? Por exemplo, uma reviravolta no mercado onde a empresa precisa de reduzir as suas operações. Vou dar um exemplo atualíssimo, é o exemplo da Petrobras. A Petrobras hoje está precisando de desenvolver estratégias para reduzir as suas atividades com a finalidade de diminuir os seus custos e, consequentemente, ficar mais leve, mais enxuta para fazer jus ao que o mercado hoje exige. Esse tornar a empresa mais enxuta significa, muitas vezes, abandonar, às vezes, linhas de produto, abandonar algum projeto que não teria uma maturação no curto prazo e que não provocaria uma melhora no seu fluxo de caixa. O desinvestimento é a empresa, muitas vezes, sair do mercado. Ela está numa situação, às vezes, de ameaça e ela precisa de sair do mercado. Então, ela cria um planejamento, define quais são as prioridades e começa a vender os seus ativos, começa a administrar a sua saída gradual do mercado. E nós temos muitos exemplos por aí que demonstram claramente como é que isso pode acontecer. Com a própria Petrobras, nós estamos vendo agora eles provocarem alguns desinvestimentos em alguns setores de atuação da empresa. E a liquidação?
Liquidação é fechamento total do negócio e a venda dos ativos que podem ser realizados. Normalmente isso ocorre quando muitas vezes a empresa chega num processo de exaustão, onde ela tem todas as suas oportunidades ameaçadas e às vezes é um mercado que já não mais tem crescimento desejado e aí a empresa resolve abandonar esse mercado. Nós temos aí um exemplo de poucos dias atrás, na área de operação de telefonia principalmente, que é o caso da Oi. É uma empresa que pediu uma recuperação judicial, mas que nós sabemos que muitos dessas atividades que a empresa tem hoje serão sacrificadas em detrimento da sua sobrevivência. E aí, nessa hora, ela vai estar liquidando setores que às vezes ela não tem mais interesse em atuar. Falaremos na próxima etapa sobre estratégias funcionais.